úmido, Jesus do céu, né? Mas sempre é bom encontrar. E quando a gente busca um alento, nada como vir a uma casa de orações, a uma casa que fala de espiritualidade. Sejam todos bem-vindos, então. E nesse momento eu vou pedir a cada um que eleve o seu pensamento ao bem maior, que tem que se conectar com os ensinamentos de Jesus, nosso mestre e amigo, que através do seu evangelho deixou aí um manual de como viver. Para que a gente possa iniciar essa noite com a orientação dos nossos benfeitores, com a intuição deles, e para que saiamos daqui mais fortalecidos, até porque vamos ter uma palestra com a Maria Básia, que vem de Guaratuba, fazer essa troca conosco. Muito obrigada já, Maria. Mari, que Maria, né? Desculpa, Mari Básia. Seja bem-vinda sempre. Lembrando ainda que dia 26, que nós teremos no bazar, 23 de junho. Meu Deus, nem 23, nem 26, dia 21. Mas essas confusões que a gente faz aqui é bom para guardar, né? Dia 21 de junho, sábado, a partir das 8 da manhã, lá no Bom Pastel, na nossa avenida principal, mais uma vez, eles pedem gentilmente, nós teremos mais um bazar, que é exclusivamente para a gente poder fazer a manutenção da casa. Todos estão convidados, não só prestigiar o bazar lá, mas também ajudar nas tarefas de levar a mercadoria, trazer, compartilhar lá dentro, receber as pessoas. Então é isso. Sejam todos bem-vindos e vamos silenciar o coração agora. E eu convido todos à prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Lembrando que logo após a palestra, nós teremos os passes, e depois dos passes nós temos mais uma noite de estudos da doutrina espírita. Então, com vocês, Mari, por favor. A palestra é Egrégora, o poder do pensamento. Fique à vontade. Obrigada. Gente, eu sei que está chovendo, eu sei que está frio, eu sei que está começando o inverno, mas para que esse desânimo? Boa noite. Boa noite. Isso, vamos se animar, né? Afinal, é uma segunda-feira, começo de semana, chuva faz bem. Egrégora. O que é uma egrégora? Nós podemos imaginar o que é uma egrégora? Ele pula sozinho? Clicando? Não clique em nós. O que é uma egrégora? Egrégora, ele provém do grego egregorem e designa a força gerada pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas, quando se reúnem com qualquer finalidade. Ou seja, rebanho, congregação, sociedade, conjunto de pessoas. O que nós estamos fazendo aqui? Uma egrégora. Estamos todos reunidos aqui com a mesma intenção, né? De aprender e de absorvermos um pouquinho mais, né, de conhecimento, né? Nesse sentido, as diferentes relações sociais são egrégoras, porquanto
A família e os amigos somam as suas energias para o bem-estar de todos e, ademais, um grupo de estudo ou até mesmo o trabalho são considerados egrégoras. As pessoas se unem para alcançar objetivos. Mas como é que nós vamos explicar isso dentro da doutrina espírita? Alguém conhece essa palavra dentro da doutrina espírita? Até quem já estudou bastante a doutrina, já viu essa palavra na doutrina espírita? Não tem, não existe. Mas é o que a doutrina espírita chama de o poder do pensamento. André Luiz, ele nos ensina, sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim a conta de corrente viva e exteriorizante, como faculdades de autoexcitação e autoplasticitação imaginárias. Resumindo, tudo que nós pensamos, nós criamos. E qualquer coisa que nós vamos pensar, nós estamos criando. Pensar é um atributo do espírito, não é o corpo físico que pensa, não é o cérebro do ser humano que pensa, é o espírito que pensa sempre. Yang considera que são 4 as funções primárias do ser humano. Eu não sei se tem aqui, não tem. São elas o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. Na próxima palestra nós vamos falar exatamente sobre isso ali que a gente tem, que já conseguimos desenvolver em nós. O pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação, elas caminham juntas o tempo todo. Então nós temos que observar bem o que é que nós estamos pensando, porque acarreta muito mais coisa do que nós podemos imaginar, né? O pensamento, ele é atribuído à característica espiritual. Nós pensamos, quem está desencarnado também pensa. Eles conseguem muitas vezes chegar mais perto do nosso pensamento, nós não conseguimos chegar perto do pensamento deles, né? Mas eles conseguem, então cuidar do pensamento sempre. Kardec ainda explica que o pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Quando nós escutamos um ruído longe, pela demora com um trovão, por exemplo, a gente vê o relâmpago, pelo tempo de demora para chegar o ruído até nós sabemos se ele está perto ou está longe. A gente consegue imaginar se ele está bem próximo ali de onde a gente está ou se ele está mais afastado. Porque a luz chega com mais facilidade, o som vem bem mais devagar. Os dois, quem traz é o fluido para nós. Pode-se dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Quer dizer, nós estamos aqui em algumas pessoas, todo mundo está pensando. Todos esses pensamentos estão se cruzando. E graças a Deus que a gente ainda não consegue saber o que o outro está pensando. Porque não temos controle nos nossos pensamentos. Então nem sempre eles são tão elevados. Mas eles estão se cruzando o tempo todo. Embora a gente ache que é um atributo só da gente. Mas não é. Nós pensamos, nós criamos essa energia e nós projetamos esse pensamento. Quando projetamos esse pensamento, já criamos. Não tem como evitar. Então ele vai se cruzando o tempo todo.
menciona que podemos considerar o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Porém, o que é realmente extraordinário é sabermos, conforme o autor espiritual informa, que a energia mental própria da inteligência humana faz parte desse oceano cósmico, dotado igualmente de faculdades de mentalizar e co-criar. O tempo todo nós estamos co-criando dentro da criação divina. Vocês estão começando a entender a importância que tem o nosso pensamento? Se nós estamos constantemente co-criando dentro da criação perfeita de Deus, olha a responsabilidade que nós temos. O que é que nós estamos criando? O que nós estamos colocando no nosso planeta? É essencial termos a noção de que é um atributo do Espírito, e não adianta a gente dar desculpa e dizer, né, coisa besteira, porque eu vi alguma coisa e eu pensei. Se você viu, foi o teu Espírito que viu através dos teus olhos, mas é o Espírito. Sempre não existe nada no corpo físico que exista, se movimente ou funcione se não tiver um Espírito aí dentro. Não tem como. Emmanuel esclarece acerca do pensamento. O pensamento é força eletromagnética, é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera. O pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Então, a gente pode pensar assim, poxa, mas aquela pessoa, ela não tem um desenvolvimento mental apurado. Tem o tamanho de um adulto, mas pensa como um jovem, uma criança de 8, 9 anos. Ali não cria. Ali é barrada a criação desse ser. Porque ainda não tem a capacidade de discernir aquilo que está pensando. Nós, vamos dizer assim, que somos, entre aspas, normais, que não somos, né? Não somos normais, mas nós temos inteligência o suficiente para saber o certo e errado. Nós arcamos com a responsabilidade de tudo o que pensamos. Então, o pensamento é toda a criação racional do espírito. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquere ou conclui, ele está criando. Não tem como escapar. Essa criação é o pensamento que flui de maneira incessante na nossa mente. Alguém por aqui pode me dizer, consegue ficar 1 minuto sem pensar? Eu já tentei. Mas aí eu ficava achando que eu estava conseguindo e ficava pensando, eu estou conseguindo, eu estou pensando. Não tem como. O tempo todo a gente está com os neurônios ali funcionando, né? Então não tem, a gente se engana achando que, não estou pensando em nada, tá? Só que você não está dando a atenção necessária naquilo que você está pensando. Essa criação é o pensamento que flui de maneira incessante da mente. Está lá no livro O Poder da Mente. Quem quiser ler, é um livro fora de série, muito bom. O meu até está emprestado, aqui no CC. Esse livro é muito bom mesmo. O que ele quer dizer com isso? Essa força que nós temos do pensamento. A casa faz irradiação? Algumas casas fazem trabalho de irradiação. O que é irradiação? É um grupo de trabalhadores espíritas que se reúnem em determinado horário marcado e nesse horário eles entram em vibração através da oração em prol de alguém que está precisando desse auxílio. Uma pessoa adoentada, uma pessoa que perdeu um ente querido e não está conseguindo superar, enfim, qualquer dificuldade que essa pessoa tem, a irradiação é isso, é esse conjunto de oração que é feito juntas em prol de algo,
resumindo, uma egrégora que é feita ali. É um padrão vibracional altíssimo, gente, altíssimo mesmo. Ele chega a aproximadamente 76% do teu córtex frontal, a circulação do teu sangue quando você entra num trabalho desse. Porque é um grupo trabalhando. É óbvio que esse grupo tem que estar bem coeso, bem trabalhado, né? Bem preocupado. E a pessoa ter em mente que eu não estou bem hoje, mais ou menos como trabalho mediúnico, eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem hoje, eu não vou participar ativamente disso. Então você tem que saber se controlar e saber quando você tem isso, mas é um bom trabalho para casa. Tá? Sugiro, né? Que faça, porque realmente o mundo precisa de oração, né? Eu falo, mas na minha casa não tem. Não tem trabalhador. Mas lá na nossa casa nós temos uma equipe na segunda, uma equipe na terça tarde, uma equipe na terça noite, uma equipe na quarta e uma equipe na quinta. E nós somos em 27 trabalhadores. Quer dizer, algumas pessoas acabam participando de 2 equipes para poder dar conta de tudo isso, né? E daí? O poder mental do ser humano. Pela doutrina espírita, podemos explicar através da ideação, que é uma forma de ideia determinada ou criação mental. Planejamento de ideias ou metas a serem alcançadas. Quem é que nunca sonhou com alguma coisa? Todos nós, né? Ou é trocar de carro, ou é construir uma casa, ou é fazer uma viagem, e alguns outros sonhos que todo mundo tem, né? Persista no teu sonho. Fique o tempo todo que você puder idealizando isso, sempre eu vou conseguir, pode demorar, mas você consegue alcançar esse teu desejo que você tem. Eu tenho por experiência própria, né? Levou 8 anos, mas eu consegui. Né? Claro que eu tinha que aprender também como é que fazia isso, né? Então, mas isso também tem um pequeno detalhe. Tudo que se pensa de forma persistente sensibilizará a matéria sutil ao nosso redor. Então, eu penso, eu modifico o que está à minha volta. Tudo que eu estou pensando pode se materializar à minha volta. É bom que a gente sempre tenha, porque as pessoas dizem assim, mas a gente não enxerga o que está materializado. É energia, gente. É energia que se materializa em forma energética ao nosso redor. E aí, às vezes, as pessoas ficam pensando estranho, porque as coisas vão acontecendo e ela não tem conhecimento do porquê que elas estão acontecendo, né? O entendimento desse fato chama atenção sobre a responsabilidade das nossas ações mentais. E é bom a gente pensar com carinho nisso, gente. Muito mesmo. Porque o nosso pensamento ele pode ser bom ou ruim. E ele vai ter a mesma força. E conforme for a raiva que você estiver sentindo na hora, ele pode ser até mais pesado. Só tem um pequeno detalhe. Quando nós fazemos uma prece em prol de alguém, de onde sai essa prece? De dentro de nós, de cada um de nós, né? 50% já ficou aqui. E os outros 50% dirige-se à nossa meta que nós temos. Quando eu penso algo ruim, onde é que fica 50%? Na gente também. Então, tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, gente. Que acha-se que está pensando e ninguém está ouvindo. Já entra um pequeno detalhe aqui, que tem alguns espertinhos desencarnados que são atraídos pela força do nosso pensamento. Nós podemos trazer
boas companhias ao nosso lado, como podemos trazer péssimas companhias ao nosso lado através do nosso pensamento, da nossa forma de vibrar. Nós entramos no padrão vibracional daquele desencarnado que está por ali, está passando na rua, né, na frente da tua casa, assim, de repente você tem um pensamento muito baixo ali, é muito mais rápido que a gente imagina, ele está do teu lado e vibrando com você e se sentindo muito confortável. Então, cuidar do pensamento é fundamental, porque sentimentos de amor, de caridade, de empatia, de carinho, são pensamentos nobres que a gente tem. Tem o outro lado também, que pode ser ódio, rancor, inveja, raiva. Eu sempre costumo dizer que nós moramos onde os outros passam as férias. Quando eu chego a temporada aqui, não é assim tão agradável, né? É um rádio que toca aqui, umas musiquinhas meio esquisitas, é umas coisas assim, o trânsito fica meio caótico, fica tudo, controla o pensamento. Controla muito o pensamento. Porque 50% é teu, vai ficar com você. Então, nunca deseje o mal a ninguém. Nada, absolutamente nada. Sempre que possível, use uma palavra que beneficie. Eu tenho uma que eu adoro essa palavra, que é dizer Deus te abençoe. Quem é o primeiro abençoado? É a gente. Então, usar de termos bons, de palavras bonitas, de formas carinhosas com as pessoas. Tem momento que a gente perde a calma, né? Poxa, agora perdi a calma, o que eu vou fazer? Calma, respira, tenta se equilibrar, busca esse equilíbrio novamente e muda a tua forma de pensar. Nós temos muitos momentos que o nosso pensamento de vez em quando dá uma fugida, né? Quem nunca, né? Quem nunca teve aquele momento que alguém já tropeçou numa pedra? Alguém já tropeçou em alguma coisa? Pois é, eu costumo dizer assim, antes de você xingar a pedra, lembre que ela já estava ali. Quem não ergueu o pé foi você. Ela já estava no lugar dela. Então não xingue. Olhe para a pedra e diga, abençoada a pedra. Afinal foi tudo lá que começou, né? Então, tentar não se irritar com pequenas coisas, com pequenos detalhezinhos. Tem gente que se irrita com qualquer coisinha, né? Se a gente olha para a pessoa já está perguntando por que está me olhando. Mas enfim, né, são nossos irmãos, vão fazer o quê, né? Então, vamos tomar cuidado. Eu estou meio perdida agora aqui. Vamos para frente. Vamos tomar cuidado com a música que nós ouvimos dentro do nosso lar. Tem umas músicas que tem umas letras, algumas são bem diretas, mas tem algumas que ela tem uma letra subliminar que as pessoas não estão percebendo. Se você tem um controle emocional, ouça a música, a letra, observe a letra, busca lá no YouTube a letra da música, gente, vocês vão ficar de cabelo em pé. Tem cada letra que realmente assusta. Não permitam que as nossas crianças acabem tomando gosto por certos padrões musicais, por certas músicas que tem, que às vezes são atrativas. Pelo ritmo dela, elas são atrativas. Mas tenta conversar com essa criança, com esse filho, com esses netos, para que não seja atacado por isso. Programas televisivos. Quem aqui gosta de assistir novela? Dá para tirar alguma coisa boa? Não dá.
Você pega uma sinopse de uma novela ali, você fica de cabelo em pé. Ensina traição, roubo, ensina que o errado é o certo. E tem muitas vezes um pequenininho ali do lado com o olho vidrado naquilo. Ele pode não estar nem entendendo o que está se passando lá, mas a mente dele está sendo doutrinada. Por isso que a gente insiste tanto. Traz a criança para a casa espírita, ensina para ela, conversa sobre Jesus. Toma teu filho, senta com o livro ali e explica para ele a importância disso, né? Por quê? E tem uma coisa bem interessante também. Tem uma coisa bem interessante. Todo mundo tem WhatsApp, né? Vocês já aprenderam aquele botãozinho que tem deleta? 90% do que a gente recebe de grupos ou de determinadas pessoas que tá coisa ali, não serve para nada, gente. Vem uma notícia lá do Congresso Nacional. Primeira coisa que eu vou olhar, quem escreveu, quem é o jornalista que colocou ali, se tem o número do registro dele, não tem, deleta na hora. Não passa para frente. Porque se eu posso estar passando a ideia de uma pessoa comum, que simplesmente recebeu, e às vezes aquela pessoa até recebeu aquilo, achou interessante e vai passando para frente, e vai passando e vai para frente, passando, sem parar para prestar atenção se aquilo é verdade ou não. Como que tudo que é de notícia, de política e de coisa chega para a gente já meio arrebentada, já chega meio torto, até uma notícia aí do que aconteceu aqui em Itapuá, quando chega nos ouvidos da gente, já é porque um falou pro outro. Sabe a historinha do telefone sem fio? Aí você vai descobrir que aquilo não era nada daquilo que foi dito. Então, sempre buscar fontes concretas e no WhatsApp, leia e delete. Só passe para frente aquilo que realmente vale a pena passar. Somente aquilo que você pode afirmar, que se baterem na tua porta com uma ordem judicial para você dar conta daquilo, você diga, está aqui, ó, está aqui, ó. Quem escreveu, quem mandou, está tudo aqui. Né? Quando nós começamos a não prestar atenção nos nossos atos, o que começa a acontecer na nossa vida? Discussões, brigas acaloradas, pensamentos violentos, tudo fica impregnado em nós. A egrégora também faz isso. E vai impregnando também o local que nós estamos. E se eu estou impregnada de algo ruim e venho na casa espírita, eu vou deixar aqui. A casa espírita tem a vantagem de ter um grupo espiritual que vem, limpa tudo. E aí a gente chega aqui e suja tudo de novo. Mas eles deixam isso aqui fantástico. Se vocês pudessem ver como é preparado o espaço físico da casa, é muito bonito o trabalho que eles fazem. Então, sempre agradecer ao mentor da casa, a espiritualidade que vem, ao grupo espiritual que vem na casa, porque eles trabalham muito. E a gente não se preocupa muito com isso. Mas e o nosso local de trabalho? E a nossa casa de morada? Como é que é? Se lá na casa da gente nós tivermos discussões, tivermos programas não muito úteis entrando pela televisão, pelo celular, pela música, pelas pessoas que frequentam a nossa casa. Quem é que não tem uma vizinha fofoqueira? Alguém aqui não tem? Eu não dou muita trela, não. Eu nem me passo do portão. Ah, mas se viu fulano, que bom, que Deus abençoe. Não, mas ele... Vou contar para vocês a tempo. Uma ocasião nós estávamos andando de bicicleta no bairro e uma pessoa chegou para nós e disse, se soube, fulana morreu. Eu disse, nossa. Eu disse para o meu marido assim,
a gente já está andando de bicicleta, vamos passar lá na casa da fulana, que morreu, né? Eu não levei muito a sério, eu já sabia que era a Gazeta da região que tinha falado. Quando nós estávamos chegando perto da casa, a fulana estava sentada na frente da casa tomando chimarrão. Aí eu cheguei perto dela e disse assim, peraí, deixa eu ver se você está encarnada ou desencarnada. Mas por quê? Não, porque está todo mundo falando que você morreu, né? Eu acabei de receber a notícia aí que você morreu. E aí o marido que estava sentado do lado contou a história. Ele toma uns goró e estava lá no boteco. E chegou uma senhora que toda semana prometia para a suposta falecida que ia levar mandioca, mas nunca levava. E ele estava lá nesse boteco e essa senhora chegou e disse, fala para Bia que eu vou levar mandioca para ela essa semana. E ele disse, não precisa mais, faz uma semana que eu enterrei ela. Foi o suficiente para o bairro todo de 4.000 habitantes falarem que a mulher tinha morrido. E qual não foi a surpresa quando há mais ou menos um ano atrás bate uma pessoa no portão da minha casa. Aí um amigo saiu para atender e ele olhou, ai que bom ver o senhor bem aqui. O amigo disse, por quê? Senão não me contaram que o senhor tinha morrido. Resultado, eu fiquei viúva e não sabia, né? Então, gente, tomar muito cuidado com aquilo que fala, aquelas pessoas que vêm para dentro da nossa casa, muitas vezes falar de ciclana, de fulana, de outras pessoas, corta esse assunto. Primeiro, que não é da conta da gente. E segundo, que é necessário limpar a nossa casa, manter a nossa casa limpa, né? E como é que eu vou... Como é que eu vou poder manter a minha casa limpa? Alguém sabe? Não é só pegar a vassoura lá com um monte de produto químico e limpar e esfregar e tirar tudo que tem lá. É necessário, né? Mas espiritualmente é muito mais fácil. É muito mais fácil fazer uma faxina pesada na nossa casa. Alguém já viu falar do Evangelho no Lar? Quem faz o Evangelho no Lar? Maurício, você não faz o Evangelho no Lar? Tem que limpar a casa, viu? O Evangelho no Lar, ele limpa tudo isso que a gente vai deixando na nossa casa. Por quê? Qual é o casal que de vez em quando tem uma rusguinha? Grudou. Grudou na parede, grudou nos móveis, grudou em tudo. Você vai lá e passa para mim, mas não sai. Aí vem a famosa vizinha, né, nos visitar ali, já deixa pelo menos alguns pensamentos ruins. Porque se você diz para ela, não quero saber, ela pensa, nossa, que chata. Ficou. Tá ali. O Evangelho no Lar vem uma equipe espiritual na casa da gente e que faz essa limpeza para a gente. Deixa a nossa casa pura, limpa, limpa mesmo. Depois de algum tempo, você começa a perceber que a tua casa está diferente, que ela flui diferente, que é gostoso você ficar dentro de casa, que às vezes até aquela pessoa que não gosta muito de ficar dentro da casa, de repente começa a gostar de ficar, porque torna um ambiente leve e saudável para a gente ali. Então, fazer isso. Segundo, hábito da oração. Aí tem gente que diz para mim assim, pois é, você fala para a gente orar, mas a casa espírita está sempre fechada, a igreja está sempre fechada, né? Como é que a gente vai orar? Gente, qual é a primeira igreja? Qual é o primeiro local mais importante? Qual é a primeira morada do Pai? Cada um de nós. Aqui é o primeiro lugar que nós temos. Ah, mas é que não tenho tempo para fazer uma oração. Quem disse assim que não tem tempo para fazer uma oração? A menos que você seja um contador que está lá o tempo todo mexendo com número, porque o teu pensamento é só número, ou um arquiteto, alguma coisa, mesmo assim, quando está indo para o trabalho, voltando para o trabalho, quando está almoçando,
dá para a gente fazer a oração. A gente está lavando a louça em casa e dá para orar. O que é orar, gente? Não é a gente ficar 2 horas repetindo as mesmas coisas, porque aí o pensamento vai embora. E a gente começa a misturar alho com bugalho. Foge tudo. Qual mãe que quando um filho, mãe ou um pai, que quando um filho vai sair da casa não costuma dizer Deus te abençoe, Deus te acompanhe? É uma oração. Quando eu sinto saudade de alguém, que eu digo assim, meu Deus, protege aquele ser que está lá, que está tão longe de mim. É uma oração. E essas são as que mais saem purificadas de dentro de nós. Porque se nós começamos a repetir 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, eu na terceira Ave Maria já estou dormindo. É cansativo e você foge, você dispersa. Então, trazer aquilo que vem de dentro da gente. Quem já teve a experiência assim que está fazendo alguma coisa e vem alguém no pensamento do nada? Você não buscou. É o momento de se fazer uma prece por aquela pessoa. Meu Jesus, proteja essa pessoa. Onde ela estiver, abençoa. Pronto, está feita a oração. Nutrir sentimentos como amor, como carinho. Sentimentos felizes, sentimentos alegres, sentimentos de paz. Isso também mantém a nossa casa limpa. Porque a espiritualidade vem, faz toda a limpeza e aí a manutenção por nossa conta, né? Vai ter que manter essa casa em ordem, né? Então, agora eu vou te pôr numa fria. Se alguém quiser fazer o Evangelho no Lar, vocês procurem aí o Maurício, procurem ele que se vire para descobrir como ensinar para cada um para fazer. Lá na nossa região, é costume que quando alguém busca a gente para fazer o Evangelho no Lar, a gente vai na casa implantar o Evangelho por 3 vezes. A gente vai na casa fazer a implantação do Evangelho no Lar e depois a pessoa segue por conta própria. Indiferente se ela seja católica, evangélica, espírita, umbandista, até ateu. Indiferente. A gente vai e implanta. Depois as pessoas continuam. Enfim. Para mantermos então essa paz que nós precisamos, mantermos uma egrégora saudável em nossa vida, é manter o nosso pensamento limpo e em paz. É manter ele sereno, tranquilo, sempre. Quer dizer, porque você não tem filho pequeno em casa, né? Porque tem hora que é o momento da gente desenvolver a paciência, né? Chamar a atenção, sim. Corrigir, sim. Mas sempre com paciência, sempre com atenção. Né? E começar a praticar esses detalhezinhos tão pequenos e tão simples de ser feito na nossa vida. Oração, prática da caridade, da boa caridade, principalmente da caridade espiritual, que é desejar sempre ao próximo o melhor possível, só desejar para o próximo aquilo que eu desejo para mim, que ninguém deseja mal para si próprio. Então, se eu quero o melhor para mim, que seja o melhor até e principalmente para o meu inimigo. Diz, mas eu não tenho inimigo encarnado. Não, né? Desencarnado, a gente já fica meio assim. O hábito de pedir perdão, e de pedir perdão para o desencarnado também é uma boa, gente. Eu sempre aconselho, de noite, quando vocês vão fazer a oração, sempre orem pelos inimigos desencarnados e peçam perdão. Você pode não saber por que está pedindo perdão, mas ele vai saber por que ele pode te perdoar. São hábitos saudáveis, que fazem com que o nosso padrão vibracional esteja sempre elevado, sempre bem, sempre saudável. E aí nós vamos passar por todos os nossos problemas, problema de saúde, problema de saúde com pessoas amadas, até problemas financeiros que a gente não arranja, a gente consegue passar por tudo isso mais leve,
mas com mais calma, ok? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu vou dizer para vocês aqui, que é: nossas obras ficam conosco, nós somos os herdeiros de nós mesmos. É de André Luiz essa frase. Então, sempre lembrar que o que nós plantamos hoje, nós vamos colher, se não nesta vida, numa vida futura. Então, prestar sempre muita atenção a isso, ok? Eu agradeço a atenção, a paciência, vocês me ouvirem, a oportunidade de trabalho que a casa me oferece, e meu muito obrigada a todos. Obrigado.